Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Lembra que a gente falou sobre a questão do encher-se do Espírito? Eu ia fazer uma ilustração para ajudar a gente a entender um pouco. Tem pessoas que acham que encher-se do Espírito é quanto que eu vou ter do Espírito. Mas o Espírito está na sua totalidade dentro de nós, porque a Bíblia diz que ele habita em nós. Então, como que seria essa dinâmica? Então, uma comparação, esse copo aqui está cheio de água e papel. À medida que a gente tira o papel, vai tirando ele, vai sobrando mais espaço para a água. Quando Deus diz para a gente perdoa, aquela amargura que está lá dentro do coração da gente, impedindo a gente de ouvir a voz de Deus, quando eu tiro aquilo e decido perdoar, vai saindo mais espaço e vai tendo mais vazão, mais espaço para que o Espírito atue na minha vida. Ou seja, à medida que eu vou obedecendo o que Deus pede de mim, aquelas coisas erradas vão saindo e vai dando mais vazão para que o Espírito possa falar ao meu coração e transformar a minha vida. Então, o processo onde eu ouço o que Deus diz, e aí eu digo sim àquilo que Ele fala de mim, e à medida que eu tiro aquilo, dá mais vazão para que Ele fale comigo, dá mais vazão para que Ele atue na minha vida. A gente nunca vai ser uma pessoa perfeita, mas a gente pode ser transformado dia após dia através do agir de Deus pelo seu Espírito que mora dentro de nós. À medida que Ele pede algo de nós e nós dizemos sim para Ele, aquilo vai dando vazão para que Ele atue na nossa vida e transforme o nosso viver. Transforme o marido, que era uma pessoa distante, ruim, em alguém que ama e se entrega. A esposa que não queria ouvir o marido, que ela vai entender o seu papel, vai se colocar debaixo da proteção que Deus fala e agir de acordo com o que Deus pede. O filho vai aprendendo a obedecer porque ele entende que Deus pede isso dele. O pai vai entendendo que, ao mesmo tempo que ele tem o controle do lar, ele tem que ser um pai que vai agir com coerência dentro do lar. Ele vai ser um bom empregado, ele vai procurar agir da forma correta, porque o agir de Deus na nossa vida. Versículo 10. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Então, sejam fortes no Senhor. Porque muitas vezes a gente passa por dificuldades, se sente fragilizado, e a gente vira para a pessoa: força, meu amigo. Alguém perdeu um parente, você tem que ter força agora. E a gente pensa: mas eu não tenho força, eu não tenho de onde tirar força mais. E aí Deus está dizendo, Ele é aquele que pode nos fortalecer. Então busque forças em quem pode te ajudar, que é o Senhor. Se você tentar sozinho, você não vai conseguir. Mas Ele pode te fortalecer e te ajudar no dia a dia. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. E a minha versão diz contra as ciladas do diabo. Veja que a Bíblia diz, Jesus mesmo falou, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a ação dele contra as pessoas é destruir o lar. É destruir a confiança, é destruir a família, é destruir o nosso testemunho. E como que nós vamos resistir a isso? Nós temos que estar atentos para não cair nas armadilhas que ele coloca diante de nós. E aí vai falar, então, vista a armadura de Deus. E agora ele vai discorrer sobre isso. O que é vestir essa armadura para não ser pego nas ciladas que ele coloca diante de nós? Versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Veja que nós não temos uma luta contra um exército no mundo terreno, é uma luta espiritual onde nós não enxergamos. Nós não vemos, mas Ele está ali para nos atacar e quer nos destruir. Veja que não é aquela coisa de o carro não quer pegar, você vai expulsar o demônio do carro. Que tem gente que faz isso. Mas existe da parte do inimigo
um desejo por destruir nossas vidas. Existe da parte dele um desejo para destruir nossas famílias. E como que nós vamos vencer, então? Aí ele fala, tome toda a armadura de Deus, o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido, permanecer inabaláveis. Se nós queremos vencer, nós precisamos de toda a armadura e não de parte dela. Um soldado não vai para a guerra com a couraça e sem o capacete. Ele não vai para a guerra com a couraça, o capacete, mas sem a espada ou sem o escudo. Claro que nós estamos falando da época do Império Romano, né? Ele vai preparado para a batalha, ele tem que usar toda a armadura. Ele está dizendo assim, se a gente quer resistir no dia mau, no dia difícil, no dia do problema, no dia que estamos sendo atacados, às vezes espiritualmente, às vezes a gente não está enxergando, mas as coisas não estão acontecendo porque tem alguma coisa acontecendo ali. A gente tem que usar a armadura de Deus, que é ela que vai nos proteger contra as ciladas, as armadilhas que o inimigo faz contra nós. Se vocês querem depois, gente, esses PowerPoint, todos eles estão à disposição de quem quiser, tá? Vocês podem ter eles. Versículo 14. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então ele começa falando sobre o cinto da verdade. O cinto amarrava toda a roupa de baixo. Se um soldado não tivesse com aquilo bem amarrado, no meio da batalha podia perder parte da roupa e passar vergonha. Ou ficar preso no meio das roupas e ser derrotado na batalha. Isso traz uma alusão para a gente. Quando nós não estamos firmados na verdade, seja a verdade da palavra estabelecida que nos traz a segurança, ou às vezes nossa conduta de falar a verdade, nós podemos ser surpreendidos e derrotados, porque não estamos firmes na verdade. A verdade é que vai nos prender e vai nos impedir de sermos envergonhados. Por quê? Porque nós estamos firmes naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real. A couraça da justiça é o seguinte: Cristo é a nossa justiça. A injustiça de Cristo foi imputada sobre as nossas vidas, foi colocada sobre nós. Quando nós olhamos tudo aquilo que Ele fez, todas as bênçãos espirituais que nós temos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, quando eu olho para essas coisas, essa couraça protege o nosso coração e os nossos sentimentos. Nos momentos de dificuldade da vida, as nossas emoções oscilam demais. Uma hora eu estou triste, outra hora eu estou desanimado, e na hora dessas emoções oscilando, nós nos tornamos vulneráveis. E o inimigo nos pega naquela hora. Mas se eu estou estabelecido na verdade, entendendo a justiça de Deus, apropriando-me daquilo que Cristo fez por mim, as circunstâncias podem estar oscilando, mas a justiça de Deus estabelecida sobre a minha vida, o fato de eu ser eleito, predestinado, remido, redimido, selado pelo Espírito Santo, ter uma nova vida, reconciliado, todas essas verdades vão proteger o meu coração para não me abalar no dia da dificuldade, para que eu possa resistir no dia mau. Versículo 15. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Então, o calçado era feito com travas embaixo, com pregos embaixo, para o quê? Para que ele não escorregasse na hora da batalha. Também o Evangelho, a verdade do Evangelho, o fato de ter Cristo pagado os nossos pecados na cruz, é que nos dão a estabilidade na hora da luta. Porque eu sei o que Ele fez por mim, então eu não sou derrotado, eu não escorrego, eu não caio no meio da lama da dificuldade que vem, da estabilidade que venha. Veja que eu consigo permanecer firme se eu tenho uma convicção da verdade, se eu estou, o meu coração está abrigado nas verdades de Deus, na justiça de Cristo estabelecida sobre a minha vida. Se o Evangelho é a verdade, onde os meus pés estão firmados, e não no que eu acho, no que eu quero, no sistema. Versículo 16. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Ou seja, o diabo ele quer usar suas flechas inflamadas, flechas de fogo para nos derrotar, e o escudo protege. Qual escudo? Da fé.
Na hora que vem algo contra a minha mente, querendo que eu mude o meu pensamento, querendo que eu desanime com Deus, eu lembro o Deus que eu tenho. Eu lembro que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Eu lembro que Ele me deu toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E eu creio nessas verdades. E aí, quando vem os dados inflamados, a fé derruba esses pensamentos, essas acusações, essas coisas que vêm para tentar nos desestabilizar. Às vezes o inimigo não pode tirar-nos de Cristo. Ele não pode, porque a Bíblia diz que ninguém pode, certo? Estudamos isso em Romanos. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Cristo. Mas Ele pode nos desanimar. Ele pode colocar dúvida na nossa mente. Ele pode nos tornar inúteis. E se eu entendo e creio nas verdades estabelecidas pela palavra de Deus, quando vem esses dardos, aquilo é quebrado. Porque eu não vou mediante o que vem na minha mente, o que os outros dizem, mas estou alicerçado no que a palavra diz. Na verdade estabelecida por Deus. Versículo 17. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete da salvação, eu sou salvo, eu sou eleito, eu sou amado por Deus. Quando vier o pensamento de que eu não sou bomba, de que eu sou um coitadinho, de que eu não presto, de que eu não sirvo para nada, eu vou lembrar quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou um filho amado, eu sou um filho herdeiro. Ele me amou tanto que deu seu filho por mim, deu Jesus Cristo para morrer no meu lugar. Eu tenho acesso à presença dele, eu posso colocar diante dele os meus problemas, lá eu encontro um trono de graça. Então, essa certeza protege a minha mente. E a espada do Espírito é o que? A palavra. Toda vez que vier alguma coisa, algum pensamento, alguma ideia de fora ou da minha mente, eu vou usar a palavra e pela palavra eu vou vencer esses pensamentos e essas ideias. Por exemplo, quando o diabo tentou Jesus, as 3 vezes Jesus respondeu o quê? Está escrito. Como que ele venceu o diabo quando o diabo tentava ele? Está escrito. É por isso que é importante nós estudarmos a palavra. É por isso que é importante nós nos aprofundarmos nela. É por isso que é importante a gente conhecer. É por isso que é importante, quando possível, decorar. Se não conseguir decorar todas as palavras, que você saiba aquelas lições vivas na sua mente. Porque quando vem o pensamento querendo te destruir, você usa a espada, você usa a palavra e diz, está escrito. Quando o inimigo quer jogar na sua mente, você não serve para nada, você fala, não, eu sirvo sim porque Deus me ama. Quando ele quiser falar, você não sei se vai poder entrar no céu, você fala assim, a Bíblia diz que Cristo pagou os meus pecados. Eu creio no sacrifício dele no meu lugar. Quando você quiser desanimar porque está triste, você fala, a Bíblia manda eu lançar sobre Deus as minhas ansiedades, eu vou olhar para Deus e não para os problemas. E você vai usando a palavra para vencer as ciladas que o diabo coloca diante de nós. Quando ele quer destruir a nossa fé, quando ele quer nos desestabilizar, quando ele quer nos tornar inúteis para Deus. Interessante que na armadura, ela tinha o escudo, tinha a espada, tinha a couraça, tem capacete, tem o cinto, tem as sandálias, mas as costas às vezes ficavam meio desguarnecidas. E na armadura de Deus existe uma proteção para as costas, que é o verso 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então ele fala assim, orem no Espírito, orem o tempo todo. Por que a gente vai orar? Porque o Senhor nos protege de todos os lados. Nós vamos orar uns pelos outros. Como diz o texto, orem em todo o tempo, com toda a perseverança, por todos os santos. E aqui não é Santo Antônio, São José, São João. É por todos aqueles que são santificados em Cristo Jesus. Então, ore pelos seus irmãos, porque todos estamos na batalha. E nós precisamos um do outro para nos animarmos, para ajudar um ao outro no momento das lutas e das dificuldades. É por isso que quando passa uma luta mais forte, você sente que está desanimado. E você sabe que alguém está orando por você,
ou por você, te traz ânimo naquela hora. Por quê? O corpo trabalhando junto, ele se protege. Na batalha havia táticas de guerra que eles faziam, por exemplo, de se cercarem e fecharem como se fosse uma tartaruga ali dentro. Porque aí todos fechados, as costas um para o outro, eles se protegiam. Então o Senhor está falando para nós, não dá para lutar essa luta sozinho. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos de orar uns pelos outros. E aí ele fala, não somente ore em todo o tempo, não somente com toda a perseverança, e é interessante a perseverança, porque é fácil orar no momento, mas continuar orando é mais difícil, não é? A gente facilmente se esquece de orar. Alguém fala assim, ó, estou com um problema, uma dificuldade, a gente ora naquela hora. Mas de repente, uma semana depois, você nem lembra mais daquilo. Versículos 19 e 20. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Veja que ele fala assim, gente, vamos orar uns pelos outros e não esqueçam de mim, eu preciso dessas orações. E era Paulo, não era Valdir. E Paulo falou, eu preciso que vocês orem por mim. Lembra que a gente está estudando, a gente está vendo, durante esses livros que a gente está estudando, é Romanos, é Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, é Gálatas, agora é Efésios, nós somos um corpo, precisamos trabalhar juntos e juntos vamos crescer, vamos ser edificados, vamos ajudar um ao outro. E aqui está dizendo uma forma de ajudarmos uns aos outros, é orando um pelo outro. E aí ele fala, para que eu tenha ousadia para falar. E a gente pensa, Paulo não precisava que alguém orasse para que ele fosse ousado para falar. Paulo era ousado por natureza. Mas ele disse, eu preciso de coragem para poder falar. E às vezes nós facilmente nos amedrontamos para falar de Cristo. Porque alguém critica, porque alguém zomba, porque alguém é mais estudado, porque alguém tem uma postura contra. Então vamos orar uns para os outros para que a gente tenha a ousadia de falar. Ousadia não quer dizer arrogância, não quer dizer petulância, não quer dizer você ser grosso. Ousadia é assim, eu tenho uma coragem de falar aquilo que fez a diferença na minha vida. Então, mais um motivo de orarmos uns pelos outros. Versículos 21 e 22. Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. Tá. E a minha versão fala assim no final, que ele console o vosso coração. Veja que pela comunhão nós podemos orar uns pelos outros. Para que Deus nos ajude nas nossas batalhas. Para que Deus nos dê vitória nas nossas dificuldades. Para que Ele faça diferença na nossa vida. Para que Ele transforme a nossa família. Para que Ele venha e nos ajude nos nossos problemas. Para que Ele nos dê ousadia para falar. E também pela comunhão nós podemos ser consolados uns pelos outros. Que Tíquico, chegando a ele, fale com vocês, ele traga a notícia de vocês para mim, mas que ele console o coração de vocês. O Senhor quer nos usar como ferramentas nas suas mãos para abençoar a vida do nosso irmão. Para trazer o conforto, o ânimo, o consolo no momento que ele precisa. Para trazer uma palavra amiga que faça a diferença no seu viver. Que transmita graça na maneira de falar, como a gente viu no capítulo 5, 4 e 5. Versículos 23 e 24. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, a paz seja com vocês, a graça seja com vocês, e ele fala, aqueles que amam, e eu gosto da palavra que diz aqui, aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil dizer que ama, mas realmente amar o Senhor é um desafio para as nossas vidas. Não é só da boca para fora, é sinceramente.
Se nós queremos que o Senhor faça a diferença no nosso viver, nós temos que amá-lo com sinceridade no nosso coração. Nós temos que nos lançar diante dele. E quando a gente pensa em olhar, como que termina um livro? Olha só, ele está terminando esse livro diferente dos outros 4, não está? A graça seja para aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar então, quem é Jesus? Lembra lá no começo, capítulo 1 e 2, 14 vezes em Cristo, abençoados nas regiões celestiais. Em Cristo, eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Em Cristo, predestinados para ser por louvor da sua glória. Em Cristo, comprados das garras de Satanás, agora pertencemos a Deus. Em Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Em Cristo, o Espírito Santo agora habita em nós e nos ajuda nas nossas dificuldades e transforma o nosso viver e nos ajuda na maneira como nós devemos agir em casa, como no trabalho, na vida profissional, dentro do lar, pai, filho, marido e mulher. Em Cristo, nós temos um andar diferente agora, porque Ele nos salvou, porque Ele nos deu vida nova. Nós vivíamos nas trevas. Agora Ele nos deu vida, nos deu reconciliação, nós somos amigos de Deus, nós vivemos em um só corpo juntos, onde um ajuda o outro, trazendo consolo, ânimo, conforto, orando um pelo outro, procurando viver de um modo que transmita luz para o nosso mundo. Somos filhos da luz, andamos na luz, somos chamados a acordar. Vamos parar de dormir no ponto, nós temos que amar sinceramente esse Senhor que deu a vida por nós, que fez tudo isso por nós, em quem nós temos toda essa posição. Somos amados de Deus por causa de Jesus Cristo. À vista de tudo isso, o que nos resta a não ser nos rendermos em amor e nos jogarmos nos seus braços. E aí sim nós vamos poder viver de um modo digno dessa vocação, de um modo diferente do que esse mundo diz. Vamos poder viver na luz, vamos acordar para as dificuldades, vamos remir o tempo, vamos andar no Espírito e vamos procurar deixar Ele influenciar o nosso viver. Vamos vestir a armadura de Deus, porque o inimigo quer nos destruir, mas em Cristo nós temos a vitória. Veja que toda a armadura de Deus está ligada àquilo que nós recebemos e que nós temos em Cristo Jesus. Amemos sinceramente o Senhor e a graça seja conosco. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.